Então, Bruninha, agradecer que você está aqui hoje. Vou pedir que você, por favor, se apresente. E a gente começou esses encontros na segunda-feira para fazer a nossa carga horária da residência em pediatria e da residência em cuidado paliativo. Mas acabou que nós somos poucos, e aí o convite se estendeu e a gente acaba tendo colegas de outros serviços aqui. Então, a ideia também é falar um pouco da gente, do SEIB. Então, a ONCO não está aqui dentro da unidade de cuidados prolongados, mas a gente às vezes tem, porque a gente acaba tendo alguns perfis que cronificam e podem estar aqui com a gente, mas nem sempre todo mundo se conhece, e porque também temos pessoas que não são do Hospital Infantil Albert Sabin. Então, te agradeço mais uma vez, porque eu sei que, enfim, nós todos estamos nos doando, porque a gente ama, né, tá falando um pouquinho sobre isso. Mas se você também pudesse apresentar, tá, Bruninha, para quem não te conhece, tá bom? Então a palavra é sua, minha querida. Um beijo. Um beijo. Obrigada pelo convite. E eu sou muito feliz em dar essas aulas, porque é um pouco da minha experiência prática, né? E dentro de toda a minha formação, fazem 10 anos que eu sou paliativista, oncologista, né? Junto, graças a Deus, comecei tudo junto. E eu trabalho no Albert Sabin, né? Faço parte da equipe da oncologia, sou staff da enfermaria, faço plantão também. Mas minha atuação maior, eu fiz muito tempo paliação oncológica, né, dentro do serviço, mas dei continuidade fora, né, dentro da unidade, assim, de convênio e particular. Então, eu atuo como paliativista, tanto na parte de oncologia, quando, no paciente não oncológico, né, na parte externa do hospital. Mas dou minha contribuição, né, dentro da nossa unidade, conduzindo alguns casos, participando de alguns desafios e dilemas, como o próprio tema diz, de todos os casos mais complexos mesmo do serviço, certo? E aí esse convite é bem desafiador, porque pouca gente tem, assim, noção de tudo que a gente passa, né, no sentido da avaliação versus terapias novas, mas, de uma certa forma, ele veio para desmistificar muitos conceitos que ainda está um pouco se definindo com melhor propriedade, porque a gente acha que paliação é quando nada dá certo, ou quando não tem cura, ou quando o paciente está no esgotamento total de qualquer terapêutica, e não é esse o propósito da equipe do Paliar. Não tem nada a ver com isso dentro da nossa dinâmica de acompanhamento do paciente. Na verdade, a gente tem que entrar desde o diagnóstico, desde o início de todo o quadro clínico, porque o nosso papel é agregar, às vezes, ser a ponta-chave de todo o processo, né, do adoecimento, mas, na verdade, a gente não está aqui para decidir muito sobre a conduta terapêutica no sentido da doença de base, mas a gente está aqui para contribuir, e se, por acaso, o paciente chegar em sua finitude, a gente pode estar alavancando todo o processo de cuidado. Mas esse tema, ele desmistifica muito o papel do paliar, né? Porque muitas vezes a gente é chamado como parecerista ou mesmo como médico assistencial para decidir a hora que acaba tudo e preparar para esse acaba tudo. E não é bem assim, né? A gente sabe, quem é paliativista, que não é o nosso papel, de jeito nenhum, esse processo. E essa aula vai desmistificar um pouco o que é esse paliar dentro da unidade, principalmente oncológica, né? Porque a gente tem começo, meio e fim, né, para o paciente. Então, espero que durante todo o decorrer da aula eu consiga um pouco, agregar um pouco esse conceito. Mas o que mais vai chamar a atenção a vocês é a questão das novas terapias na oncologia, como nós, oncologistas, fazemos dentro da perspectiva do paliar, né? Então, vamos lá, começar. Para começar, quais são os objetivos da nossa aula? É compreender o papel do cuidado paliativo no cenário oncológico atual, né? Porque mudou muito. A gente tinha um recurso de tratamento mais solidificado, que era oferecido pelo SUS, que tinha o menor custo não, porque a oncologia ela tem um custo muito alto para a saúde pública, mas surgiram novos tratamentos que requer muito alto valor. Então, isso aí a gente está na tentativa de agregar, né, no sentido de perspectiva de sobrevida, de cura, tudo isso. A gente também tem que refletir sobre dilemas diante das nossas novas terapias, isso é muito comum. A gente rediscute muito aqui sobre isso. E outro objetivo da aula é discutir a integração precoce do cuidado paliativo.
Graças a Deus, dentro da nossa unidade aqui na oncologia do Centro Pediátrico do Câncer, a gente está conseguindo integrar mais precocemente esse cuidado, né? Ainda é um pouco difícil, mas a gente vai agregando. Dentro dessa aula, eu trouxe um caso clínico que eu vou desmistificar todo o processo, né? Então, vocês vão entender o dilema no sentido do conceito na prática, certo? Porque a gente passou exatamente por todo esse processo de determinação de novas terapias nessa paciente. E aí foi aí. E o paliar, onde é que ficou nessa história? Cadê o paliativista? Por que tanto investimento? Por que agregar tanto valor nesse sentido? Aí vocês vão entender por que a gente é tão importante nesse processo também, né? Então, para começar, o conceito de cuidados paliativos, acho que vocês sabem bastante. O nosso conceito é realmente abordar a melhora da qualidade de vida, é o carro-chefe, certo? Não é a gente definir prognóstico, não é a gente definir sobrevida, não. É a gente tentar pular um pouco a curva de sobrevida do paciente, tentando melhorar a qualidade de vida dele. Lembrando que o paciente ele é individual, não adianta eu pegar um paciente de uma doença X, como a doença oncológica, e tentar botar ele na mesma linha de cuidado como qualquer outro paciente da oncologia. Cada um, individualmente, tem sua curva de evolução da doença associada ao seu prognóstico e à sua sobrevida. Então, essa curva, ela é individual. Ela é da Gabi, ela é do José, ela é do Francisco. Então, não adianta botar todo mundo na mesma curva, não adianta, certo? E outra coisa importantíssima é a gente associar o controle de sintomas, principalmente associado ao suporte emocional, otimizando também a comunicação clara. Porque, às vezes, no dia a dia, no corre-corre, a gente tem muito paciente. A gente não consegue ter o tempo adequado para esclarecer dúvidas, falar um pouco da doença, falar um pouco da evolução clínica, falar um pouco dos conceitos de recidiva, refratário, não cura ou cura, falar um pouco da rotina do tratamento oncológico, que é muito pesado, certo? A gente só joga o tratamento e vai para frente. Vamos, siga, vai para frente, e a gente não esclarece. Às vezes, né, que não pode mais estudar, que tem que sair do conceito familiar total, tem que sair do conceito social. Então, isolamento muito, muito, como é que se diz, rigoroso e doloroso para um paciente que já vive nisso, por exemplo, um adolescente. Ele vai ter que perder o convívio total de toda a sua convivência social que ele construiu durante todo, sei lá, 12 anos, 14 anos. Então, ele vai ter que... E a gente vê muito isso, né? Muitos amigos se afastam, o isolamento total também acontece por parte das escolas, né, de qualquer atividade física que ele fazia, ou então extracurricular também, certo? E uma coisa importantíssima, não significa abandono terapêutico. Essa aula, ela requer muito que a gente entenda esse gráfico. Por quê? Porque o cuidado paliativo, ele tem que entrar desde o começo do diagnóstico. Não adianta a gente entrar na curva maior, quando não tem mais cura, lá no final, né? No topo da curva. Não, a gente tem que entrar desde o começo. Por quê? Porque quando chegar na cura, o paciente ou a família já conhece com propriedade a equipe, o suporte da equipe. Então, ela já vai ser melhor acolhida no sentido de finitude, de conceito de não cura, de conceito de controle melhor dos sintomas, porque você vai conhecer melhor o paciente dentro da curva de doença, né? Porque, às vezes, se eu pegar ele já na perspectiva de não cura, ele vai ter algum sinal que eu acho que eu consigo controlar ali, mas será que é um sinal que ele já vinha prestando há muito tempo, que ele já vinha fazendo muitas terapias de resgate e eu não consegui controlar um sintoma? Ou então é um suporte emocional, sei lá, que no meio do caminho perdeu o convívio familiar de um pai ou de uma mãe, e aí ele não reflete isso no tratamento, e você acaba deixando passar, e ali já é um suporte de dor dentro do processo de finitude, que você vai ter que resgatar esse familiar, para ver a questão do perdão, tudo isso. Então, esse processo de paliar, ele tem que conhecer o paciente desde o diagnóstico, e ver toda a trajetória de tratamento dele, até, né, a perspectiva ou de cura, ou realmente de processo de não cura, né, que vai até a finitude. E outra coisa importantíssima é o luto, né, porque apesar da gente
começar desde o começo, a gente ainda tem que fazer o pós-luto dessa família, né? Para poder fazer um melhor controle do suporte total. E, assim, dentro do Paliar, a gente é uma equipe multiprofissional. Não adianta eu falar só do médico, eu tenho que falar de toda a minha equipe. Por exemplo, doutora, eu não tenho um médico na minha equipe para entrar no Paliar dessa criança desde o começo, mas você pode ter uma psicóloga, você pode ter um assistente social, que é a base do tripé, né, do conceito de mínimo equipe para fazer o acompanhamento dessa paciente, tá certo? Vamos lá. E aí, para conhecer o nosso caso, Gabi, certo? A Gabi chegou a gente aos 12 anos de idade, certo? Ela chegou no nosso serviço por conta de queixas inespecíficas, era uma palidez, uma febre, linfonodomegalias, só que nesse hemograma já se viu uma leucose, né? Que já abre o leque para a suspeita de doença oncológica. Ela foi várias consultas médicas, com vários usos de medicação, porém, tudo considerando um processo infeccioso, até que ela veio até o nosso serviço, porque só piorava a questão hematológica dela e a clínica dela, e no dia 11 de abril de 2019, certo? Só para vocês terem ideia do tempo, ela diagnosticou com uma leucemia linfóide aguda do tipo B. Pela idade, pela leucometria, por todo o processo de adoecimento dessa paciente, a gente, nessa época, graças a Deus, conseguimos entrar desde o diagnóstico na questão da paliação dela, tá certo? Mas quem é a Gabi? A gente precisa entender quem é Gabi, né? Gabi mora no interior do Ceará, tem uma família bem estruturada, certo? Um pai e uma mãe bem casados, bem estruturado, com forte alicerce familiar. E aí, ela é a única filha, né, de 4 irmãos, certo? Daí, estruturalmente, a família, tá? E lembrando que todas as fotos, toda a divulgação de Gabriela é tudo autorizado, tá bom? Tem um termo, tudinho, ela faz questão de que eu fale o nome dela, faz questão que eu fale dela. E essa é a família de Gabi. Por que a gente precisa entender a família de Gabi? Primeiro, porque ela está no paliativo. Eu tenho que saber qual é a estrutura familiar que vai me ajudar na condução do caso, né? Quem eu posso acionar de suporte quando eu tiver uma comunicação difícil, quem eu posso acionar quando eu tiver algum recurso financeiro para melhorar, né, a questão do tratamento, a permuta de acompanhante, as idas e vindas para casa, qual é o recurso do irmão mais próximo, tudo isso a gente precisa entender no conceito da paliação, tá? Desde o começo, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu entrar nesse caso como paliativo. E aí, 11 de 4 de 2019, Gabi diagnosticou com uma leucemia, né? Aí a gente começou a trabalhar como paliativo complementar, porque no nosso serviço existe o paliativo complementar, quando aquele tem perspectiva de cura, mas pode haver uma falha terapêutica, e quando ela entra no paliativo pleno é quando eu não tenho mais terapia de cura, certo? Então, tudo que eu tive de recurso acessível dentro do SUS, eu já utilizei. Aí, dia 24/6, depois do diagnóstico, ela começou a fazer o tratamento. Após o diagnóstico, ela já começou a fazer o uso do protocolo do BFM 2002. Eu não vou falar muito de protocolo, não, porque não é o carro-chefe aqui. E aí, já no comecinho, com 1 mês de tratamento, a gente já viu que a leucemia dela não ia ter uma boa evolução. E aí, ela já fez a fala indutora aí. Aí, a gente tentou resgatar para poder já imediatamente caminhar ela para uma avaliação de transplante. Porque a gente sabe quando a falha indutora, já no começo do primeiro protocolo, que é o mais possível de cura, a gente já tem que engatilhar com a segunda fase do tratamento, que é o transplante. Aí a gente tentou resgatar ela quando foi em torno de 5 meses após, ela avaliou e foi para o TMO e lá viram que ela ainda tinha doença residual mínima. Ela voltou para o serviço em dezembro, né, 1 mês depois de ter ido lá à consulta, e a gente tentou resgatar ela com um novo protocolo de alta intensidade. Nesse de alta intensidade, a gente conseguiu limpar a doença dela e ela voltou para o transplante, que não é em Fortaleza, é em São Paulo. Lá ela conseguiu transplantar. Por sorte dela, ela tinha um doador 10 em 10 familiar, que era o próprio irmão. Aí o irmão lhe doou tudo, foi tudo tranquilo o transplante, porém, em fevereiro de 2020, quando aconteceu o transplante, tudo, tempos depois, uns 4 meses depois, a doença voltou com tudo.
E aí a gente começou a falar sobre paliação plena, né? Perspectiva de não ter cura, já que teve o transplante e não teve sucesso, porque com o transplante doador aparentado, a chance de cura era enorme, mas, infelizmente, não foi o caso da Gabi, certo? Isso em 1 ano de segmento com a gente, tá bom? 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E aí começou a falar assim, paliação plena para a Gabi, né? Gabi, e nessa paliação a gente teve a primeira conferência maior com toda a família, a gente falou de prognóstico, a gente falou de falha, a gente falou de cura, a gente falou de suporte. E aí a gente meio que estruturou qual seria o plano terapêutico de Gabi. Foi muito difícil para uma família bastante diferenciada, que sabia todos os recursos do SUS e não SUS, de terapêuticas fora do estado, fora do país. E aí foi bem difícil esse conceito. E aí a gente se reuniu, e aí começou-se a optar por dilemas, né? De terapias-alvos, imunoterapia, de tudo que a gente tinha que a gente não era acessível pelo SUS, né? E aí veio um novo cenário oncológico nesse processo, né? Falando da questão de terapias novas. Veio a questão de uma terapia-alvo, imunoterapia, né, para ela, que seria o Blincyto, né? Só para vocês terem ideia de valor de Blincyto, hoje está custando em torno de 13.156. Na época, ele não era liberado pelo SUS, certo? Mas era um recurso bem conhecido, né, na nossa área médica, que ele poderia ser uma ponte de, como é que se diz? Uma ponte para limpar a medula para fazer um novo transplante, certo? Porque precisaria de um novo transplante. Apesar de ter tido falha, a gente precisaria limpar novamente na perspectiva de cura. Ele também tem essas drogas-alvo, esse cenário novo oncológico, ele aumenta a sobrevida em doença avançada, né? E ele, infelizmente, pode ter efeitos colaterais, toxicidade muito graves, que a gente precisa pesar na balança quando a gente indica uma terapia dessa para a família. Quando a gente conversou com a família da Gabi sobre esse novo remédio, eles já até tinham trazido para a gente, né? Porque estava muito na mídia e tudo, estava muito no recurso de tratamento novo. E a gente discutiu em equipe, será que vale a pena a gente solicitar via judicial, via CESA, como é que vai ser esse processo e tudo. E nesse contexto eu falei, Gabi, é o seguinte, vai ser solicitado, né, pela parte da equipe oncológica, mas você tem que entender que pode chegar a droga e você não conseguir fazer porque a doença está muito avançada. E aí a gente vai repensar nessa nova proposta terapêutica. Só que, para nossa sorte, Gabi evoluiu bem, sem processo doloroso da doença em evolução, apesar dela estar com a medula estourada. E deu tempo a gente judicializar e conseguiu a droga, certo? Nesse inteirinho, a gente avaliou a paciente para ver se ela tinha recurso de status funcional para ser submetida ao remédio. E em agosto, ela estava pronta para começar essa droga. Essa droga, ela é infundida durante 28 dias sem parar. Então, a paciente fica, no mínimo, 28 dias internadas, com o catéter e infundindo 24 horas sem parar. Gabi sofreu muito com essa droga. Ela foi uma das pacientes que mais teve efeito colateral dela. Além do mais, na época, como a gente não sabia, porque era uma droga revolucionária, cheia de efeito colateral, ela precisava estar em ambiente UTI para tomar. Então, era outro suporte doloroso para a cabeça dela, porque ela não gostava da UTI. A mãe tinha muito recurso negativo da UTI, porque no processo de tratamento, tanto no transplante quanto aqui, ela precisou ir para a UTI. E nesse inteirinho da droga, né, do blinatumomab, ela acabou evoluindo com mal convulsivo, teve muita toxicidade neurológica e tudo, mas ela aguentou o processo e acabou terminando o remédio, fez remissão e foi para um segundo transplante. O irmão aparentado de novo, foi para Jaú e conseguiu transplantar novamente, isso em agosto até janeiro do ano seguinte, certo? Só que aí, 10 meses depois do segundo transplante, Gabi me volta na emergência, convulsionando, com sinais de vômito, sinais de hipertensão intracraniana. Chega desesperada,
porque ela estava super bem, não tinha nenhum sintoma associado, medula em remissão e tudo. Aí veio a recidiva sistema nervoso central. Chegou muito debilitada, já no transplante, acionando a equipe de cuidados paliativos, falando na perspectiva de não ter mais cura, de não ter mais transplante. Aí ela chegou para a gente, né? Lembro como se fosse hoje, ela foi direto para as poltronas, porque ela não conseguia andar, ela estava muito emagrecida, muito comprometida devido à doença ser localizada mais no sistema nervoso, né? A medula estava limpa, porém tinha muita célula circulante em sistema nervoso. Nesse inteirinho, a gente viu que ela era muito sintomática dos sintomas, e a gente começou a fazer uma quimio de baixa intensidade, porque ela tinha status funcional para se manter bem, e começamos a limpar o sistema nervoso. Só que a gente não fazia isso o tempo inteiro. A gente começou toda semana, limpamos, depois que a gente conseguiu limpar o sistema nervoso, a gente começou a fazer mensal. E aí ela remitiu, ela fez uma boa remissão do sistema nervoso. E ficou bem, de novembro até fevereiro de 2024. De 2023 a 2024, ela ficou aí uns 4 a 6 meses super bem. Só que aí ela me volta de novo na emergência comigo novamente, muito ruim, com muita piora de cefaleia, muita perda de força, uma hemiparesia discreta em face e muita dor óssea. Aí a gente ficou muito preocupada e fizemos uma tomografia de urgência. Eu lembro como se fosse hoje, essa mãe gritava nessa emergência, gritava, não aguento mais, eu não aguento mais, doutora, mais uma recidiva, eu não aguento mais essa doença, não sei o quê. Aí confirmou a massa tumoral em sistema nervoso. E aí, uma outra conferência familiar. Hoje, essa conferência foi muito dolorosa, veio toda a família, veio muita gente, tinha mais de 14 pessoas nessa conferência, porque vinham os filhos com as esposas, enfim, foi muito complexa, e a gente definiu a paliação plena. Ó, a gente vai cuidar da Gabi até suposto condição clínica dela, até ela evoluir para a finitude. O pai e a mãe não aceitavam, o pai e a mãe, não, doutora, tanta luta, não, eu quero terapia nova. E a gente ficou naquele dilema, até que a gente conversou com a equipe da neurocirurgia, e eles falaram, Bruna, dá para operar, dá para tirar esse nódulo na cabeça dela, só que a gente definiu, vai ter sequela desse nódulo, vai ter processo doloroso dessa cirurgia, aí os meninos, não, a gente vai tirar o máximo que a gente puder, e vai tentar de uma forma que não traga muito sequela. A gente não promete, mas a gente pode tentar. A gente armou outra conferência e eles consideraram fazer a cirurgia. Para nossa sorte, a equipe maravilhosa da neurocirurgia conseguiu ressecar toda a massa e ela ficou sem nenhuma sequela, nenhuma. O processo pós-cirúrgico dela foi tranquilo, não teve longo internamento, ela não sofreu com processo de internamento, e ela ficou bem, muito bem, durante o pós-cirúrgico dessa massa, certo? E aí, ela ficou dessa maneira aí, linda, com status funcional maravilhoso, depois de todo esse processo doloroso que ela fez. Só que a gente sabe que mesmo ressecando a massa, mesmo limpando o sistema nervoso, mesmo considerando a medula não infiltrada, isso não configura uma cura, né? Configura controle e remissão da doença, que a gente sabe que não vai ser por muito tempo. Então, a gente entrou na modalidade de novo pleno, no sentido de não ter cura e que ela aproveitasse o máximo que ela pudesse a vida dela, porque a gente não sabia o tempo de Gabi, porque status funcional maravilhosa. Mas a gente sabe que a leucemia é uma doença extremamente rápida, né? Ela não é indolente no processo de adoecimento, mas, ao mesmo tempo, quando ela aparece, ela faz um deterioramento clínico muito intenso. E aí, seguimos nós, como equipe, e cuidando da família de Gabi. Aí veio um novo cenário oncológico. A gente sabe que o nosso, assim, a questão das drogas-alvos, a questão da imunoterapia, de todo o processo de estudo genético das doenças oncológicas está vindo de uma forma muito acelerada. E, às vezes, a gente não dá nem tempo da gente se aprofundar, porque já vem uma droga nova, já vem um processo de determinação da nossa
própria Conitec sobre drogas, e aí a gente, às vezes, não dá tempo a gente acompanhar o processo de aparecimento de novo cenário de drogas-alvos. E aí apareceu na conversa da gente a história do CAR-T, né? E o CAR-T é uma nova propriedade de tratamento revolucionário que está em carro-chefe de todos os tratamentos da leucemia e dos linfoma, principalmente no adulto, né? Ele é uma nova terapia de cura, né, ou controle da doença e aumento de sobrevida, que a gente está tentando lidar um pouco com esse processo dentro do nosso serviço, porque a gente sabe que muitos dos nossos pacientes teriam indicação de CAR-T, mas até que ponto a gente precisa mostrar para a família esse processo de tratamento, né? Porque ele não é liberado pelo SUS, ele é um cenário de tratamento muito caro. Para vocês terem ideia, hoje, cada paciente, se ele for entrar num CAR-T, é em torno de 3 milhões, então, no setor, principalmente no setor privado, e pode haver o tratamento feito no exterior, e os produtos geralmente custam em torno de 2 milhões. Lógico que a gente está tendo muito estudo clínico, né, no Brasil, temos vários estudos clínicos de associação de pacientes que têm determinadas faixas etárias, determinados marcadores que pode ser incluso nesses estudos. Mas só para vocês terem ideia do custo para o SUS se ele for judicializado, é em torno de, por paciente, em torno de 3 milhões, certo? E aí, a gente estava vendo o Gabi no processo de, nesse sentido aqui, status funcional, que estava em remissão de doença, sabendo que a doença dela podia pegar a qualquer momento. E aí veio a família trazendo a proposta de CAR-T para a gente, células de CAR. E aí a gente ficou no dilema, lembro que a gente marcou essa conferência, eu e a doutora Viviane, foi muito complexa, a gente sofreu muito porque a gente estava com essa indicação e, ao mesmo tempo, vendo a Gabi no sua melhor fase, né, com 17 anos, com toda a vida pela frente, falando de planos, sonhos e status funcional maravilhoso, e a gente falando de não cura, olha, a doença vai voltar, olha, esse cenário de que ela está em remissão é por pouco tempo, e aí a família traz essa situação de células CAR-T. E aí a gente falou, olha, é tanto, o caminho é esse, e infelizmente a gente não consegue no nosso serviço porque ele é de alto custo e o SUS não libera esse tratamento. A família acabou ouvindo todo o processo, né? E aí a gente ficou naquele dilema, expectativa de cura ou expectativa de prolongamento de vida, sobrevida, no sentido da células de CAR, porque a gente pouco sabe ainda qual é o efeito desse novo tratamento diante de uma doença tão refratária. Então, a gente não sabe se ela é cura, se ela só aumenta a sobrevida. E aí eu lembro que uma das conversas da mãe, ela falava assim, doutora, por que a senhora traz esse tratamento como um recurso para a gente, se a gente não tem condição de pagar? A senhora apresenta esse tratamento para pessoas que não têm dinheiro? E a gente respondeu, né? Ela trouxe advogado para as consultas e tudo. A gente pegou e falou, a gente apresenta. Aí, qual o recurso que a família vai trazer para conseguir, a gente não sabe. Ela falou assim, a senhora já entendeu a dor de uma mãe, saber que eu tenho um tratamento que pode mudar a vida da minha filha, e eu não ter esse dinheiro para pagar, que entra um dos dilemas dentro das terapias novas para a nossa equipe de cuidados paliativos e também para a equipe da oncologia. Para que ter, se eu não posso ter? E aí foi muito triste para nós, como equipe, porque o recurso existe, mas a gente não tem como oferecer pelo SUS, né? Apesar da gente mostrar para as famílias que esse recurso existe, mas não é acessível, né? E aí eles entraram na justiça e conseguiram, pelo SUS, fazer esse tratamento. A Gabi fez, judicializou, e fez as células CAR-T pelo SUS. Ela é a primeira paciente do estado do Ceará, assim, criança, né, adolescente, que conseguiu pelo SUS fazer esse tratamento aqui no Ceará. Tanto é que ela fez um multiclínico porque era um hospital que mais tinha, né, domínio sobre esse tratamento.
Então, todo o recurso de apoio, toda a infusão das células, tudo foi feito nesse hospital, tudo ofertado pelo governo do estado. E aí, onde entra os cuidados paliativos nesse tema, nesse tão complexo tema, né? Primeiro, porque o tempo inteiro que a gente entrou no caso da Gabi foi para controle de sintomas complexos. A gente fez quimioterapia de baixa intensidade, porque ela tinha status funcional para aguentar. A gente fez punção glicórica recorrente com quimioterapia, porque ela tinha muitos sintomas de náusea, vômito, convulsão, então a gente fez papel de sintomas complexos. A gente fez suporte em todas as decisões difíceis que ela apresentou. A gente fez várias conferências de tomada de decisão compartilhada, considerando o status funcional dela, considerando toda a proposta da equipe. A gente discutia muito aqui, a Gabi, no nosso grupo clínico, né? A gente fez apoio em transições para fases avançadas, ela chegou várias vezes muito grave, e a gente fez apoio para não levar para UTI, para fazer o recurso em ambiente que não agregasse mais medidas invasivas, e a gente fez essa integração desde o começo junto com a oncologia. Então, a avaliação, ela começou desde o D0 da Gabi, desde o diagnóstico. E isso tudo foi muito importante para a gente considerar toda a evolução clínica dela e conhecer melhor a família, para a gente poder atuar nas tomadas de decisões, esses recursos a mais que a gente está tendo no tratamento oncológico. E aí vem sempre dentro desses contextos, né, nossos dilemas éticos e práticos. Continuar versus suspender. Que a gente poderia chegar ali e dizer, olha, não tem mais proposta terapêutica, tudo que a gente tentou já teve falha, e aí a gente ficava nesse dilema como equipe. A gente oferece, a gente mostra, será que vai valer a pena a gente investir tão alto? E aí sempre vai ter esse dilema, não adianta, em qualquer processo de adoecimento, a gente sempre vai ter esse dilema, certo? E aí avaliar também a toxicidade grave, porque a gente mal conhece a atuação dessas drogas, né? E a gente lê muita bula e é muito complexo. E aí a gente tem que ver qual o peso da toxicidade versus potencial de resposta. Será que vale a pena submeter, por exemplo, o blinatumomab? Ela teve toxicidade grave, e qual foi o potencial de resposta? Foi ótimo, ela conseguiu transplantar. Então, a gente não tem essas respostas, e aí entra esse dilema que só a prática que vai nos fornecer no sentido de melhorar essa condução. Hoje, o blinatumomab está sendo um recurso muito positivo para a nossa equipe de levar os pacientes para o transplante. Toda semana quase, todo mês quase, a gente faz o blina e encaminha o paciente com melhor, assim, com remissão para poder transplantar. Então, se a gente não tivesse começado com a Gabi, talvez, ou outro paciente, a gente não saberia o grau e o peso dessa medicação nova no controle da doença, no potencial de resposta, na terapia que pode melhorar a falha. Então, isso é muito importante. E hoje, o blinatumomab, devido a tanto recurso positivo da gente tentar como uma droga-alvo, ele está incluso no Sistema Único de Saúde, ele já faz parte do processo de tratamento de primeira linha para os nossos pacientes. Ele tem um alto custo? Tem um grande impacto no sistema de saúde, a gente não tem dúvida, porque um tratamento desse para a Gabi custou 400 mil reais, e os outros que virão é mais ou menos nessa faixa etária. E aí a gente vê que realmente vale a pena no sentido de potencial de resposta. E, apesar de geram expectativas tanto do paciente como do familiar, a gente tem que ter muito peso nessa comunicação, nessa empatia, né? De oferecer e mostrar para eles que é uma nova tentativa, porque o tratamento esperado de cura é o primeiro. O restante que vem são remissões, são segundas linhas, ou terceira linha, ou quarta linha de perspectiva. O que está vindo, a gente não sabe se um dia virá ser uma primeira linha de tratamento, porque a gente não tem recursos de estudo ou de dados que possam dizer para a gente que há uma perspectiva de cura importante. E aí vem sempre associada a tudo isso a comunicação difícil. Falar sobre limite terapêutico, a gente tem uma escutativa bem importante, escutar e não falar. Perguntar sempre valores e preferência
A gente discutiu isso muito com o caso Gabi, com a família, com os irmãos, sem os pais, com os pais, sem os irmãos, né? Até que ponto eles estavam entendendo, porque os pais, né, na sua cegueira de manter a filha viva, na perspectiva de não achar que nunca vai dar certo, devido a tantos tratamentos que tiveram uma boa resposta, a gente precisaria dar o apoio dos irmãos, tá? E sempre explicando os riscos e benefícios de forma clara, né? E aí a gente tem que sempre, né, basear em evidência científica, né, cuidados paliativos precoces. A gente vê que melhora bastante a qualidade de vida, a gente vê que a gente tem um suporte psicossocial imenso quando a gente entra desde o começo, a gente ajeita todas as arestas, a gente faz controle de dor, no sentido de dor psicossocial, e menos internação, ganho de sobrevida, a gente faz melhorias no sistema, assim, por exemplo, a Gabi, ai, doutora, e a doença pegar, eu não vou conseguir ir para a faculdade, eu não vou conseguir, aí a gente faz esse ganho secundário, tenta antecipar essas etapas para poder ela vivenciar um pouco o que é o futuro para ela, certo? E nisso tudo a gente se baseia em várias diretrizes, em várias revistas internacionais, que traz recursos para a gente ter essa tomada de decisão em recursos tão escassos, né, e muito, muito de alto custo, que a gente pode apresentar à família, né, como recurso de remissão ou aumento de sobrevida. E aí a gente vem. Geralmente, os pacientes que atravessam essas imunoterapias, células de Kyle, é um câncer bem mais avançado. A gente sabe que essa progressão lenta pode haver, a família deseja insistir, a gente tem que ter essas discussões em equipe para poder a gente otimizar a comunicação, otimizar recurso terapêutico, né? E sempre abrir debates entre a equipe, toda vez que quando tiver uma remissão total ou então uma não cura, até onde a gente deve insistir, até onde a gente deve focar no conforto, porque quando a gente define que não há mais recursos pelo SUS, ou não há mais recursos na medicina para tentar controlar aquela doença, a gente também tem que definir, a partir daí, que tipo de plano terapêutico a gente tem que focar para aquela família, certo? Porque, por mais que a gente ofereça, eles sempre vão atrás de outros recursos para tentar conseguir a cura, a barganha do luto, né? E a gente precisa trabalhar muito isso, principalmente como oncologista, tá? Essa foto é recente, é da semana passada. Gabi, depois da célula esticar, tendo toda a qualidade de vida esperada. Até quando? A gente não sabe. Se a célula esticar curou ela, a gente também não sabe. Porque uma droga é um tratamento inovador, que a gente não sabe até que ponto a gente vai ver essa sobrevida tão assintomática dessa paciente, né? Mas ela faz recurso seriado e ela está vivendo plenamente a vida dela, certo? E, finalmente, nesse contexto que cabe na avaliação, né? Para vocês entenderem, o médico paliativo não está na unidade para decidir quem morre ou quem vive, certo? É um recurso que eu falo muito, olha, eu não estou aqui para decidir quem vai morrer ou quem vai viver. A gente é muito chamado na UTI para isso. Ah, esse paciente, o que a gente vai fazer com ele? Ele não tem mais vida, você não está vendo que ele está tomado de doença. Por favor, converse com a família para decidir parar. E a gente não tem esse recurso de decidir. A gente não está lá para isso, certo? No pagar, nem sempre é limitar ou suspender. Ah, suspende isso, ou tira ele do tubo. Não. A gente é permitido fazer limitação de suspender desde que a gente considere que a enfermidade é grave, incurável, a gente converse com a família para entender a vontade da pessoa, ou do paciente, ou do seu representante legal. Então, paliativo e terapias modernas não são opostos, eles são concomitantes. Vocês viram, a Gabi usou várias terapias e, ao mesmo tempo, foi paliada. Esses dilemas sempre vão existir, não adianta, não existe bula, não existe remédio, não existe comunicação fácil nesses dilemas. Até então, todo paciente, ele é individual, a gente já propôs célula esticar para um ou para outro, mas a gente viu que o status funcional daquele paciente era longe da Gabi, ele estava muito comprometido, então não adiantava a gente fazer esse recurso de mostrar para a família que existia esse célula esticar, porque ele não ia aguentar por muito tempo. Então, a gente priorizou a paliação no sentido de controle de doença e processo de finitude, tá? Então, a curva prognóstica, a sobrevida e o status funcional, elas têm que estar junto nessas tomadas de decisão de droga alta.
A comunicação sempre tem que ser clara, sempre tem que ser empática. Não adianta eu propor e não saber o contexto econômico daquela família, o social daquela família, o entendimento da família, tá? E o objetivo maior da gente é qualidade de vida e dignidade do paciente. Se não tiver essas duas propostas, não adianta eu oferecer tanto recurso de cura se eu não consigo oferecer, no mínimo, uma qualidade de vida e uma dignidade do paciente, que foi o caso da Gabi, né? Então, entubar, quando eu decido, reanimar, quando eu decido, eu tenho que ter um plano de cuidados muito bem definido com a jurisprudência, porque o paliativo, ele tem princípios, né, que é a autonomia, a justiça, a não maleficência, a beneficência, eu tenho que respeitar tudo isso, para me poder eticamente e juridicamente ter toda a proposta de defesa, né, com relação a todo o processo de determinar até quando eu posso ir com relação àquele paciente, e nesse processo também eu tenho que ter, aliado a isso, o apoio familiar, né, no sentido de diretrizes antecipadas com autonomia. Então, eu tenho que escutar a Gabi e tenho que escutar a família para me poder fazer esse plano de cuidado com toda a jurisprudência que eu preciso ter, certo? Então, para terminar um pouco a aula, eu sei que é bem complexa, às vezes o tudo é nada, diante de uma vida na sua finitude, diante das perspectivas de um tratamento que se encontra na falha total. Então, eu tinha muito recurso, mas, ao mesmo tempo, eu não tinha uma criança em finitude, né? Eu tinha uma criança com status funcional, ainda dependente de muito tratamento para se manter bem, e uma vontade de viver, uma vontade de brigar, claramente com recursos que eu poderia oferecer, mesmo que não fosse tão acessível, entendeu? Mas eu preciso ver o contexto do paciente nessa dignidade de manter ele ainda vivendo, certo? Então, não há vida e sim a doença nesse cenário para o médico em distanase. Eu poderia estar vendo como a equipe da oncologia em distanase, botando tratamento em cima dela, botando tratamento, mas não foi esse o papel da gente. O papel da gente foi incluir a ortotonase em todo o processo de adoecimento versus qualidade de vida, versus sobrevida, versus status funcional, e que, no caso, a Gabi, que seria a menina Maria, a filha de João e Francisco, a irmã de Pedro, a neta dos avós, que foi muito bem paliada desde o começo até hoje. Ela sabe que ela está em remissão, ela sabe que a doença pode voltar, ela sabe, mas ela não se abate, ela está vivendo todos os dias muito bem, no sentido de melhorar a qualidade de vida, construindo os seus sonhos, tendo vínculo com a família, nasceu o sobrinho, então ela está no auge da vida, no sentido de que pode ser que futuramente todo esse processo de adoecimento aconteça. Ou mesmo a célula esticar, cure ela mesmo para sempre, se Deus quiser. Certo? E é isso. Ah, Bruninha, minha amiga, parabéns, obrigada pela aula. Eu estou pensando aqui, porque eu não faço cuidado paliativo oncológico, né? E eu acho que o mais próximo que eu chego desse perfil de dilema é talvez a terapia intensiva, quando a gente não tem talvez o diagnóstico e eu estou com um paciente criticamente doente, sabe? E você tem que tomar algumas decisões ali, mas é uma situação de dilema em um curto período, sabe? Para você avaliar e você reavaliar o paciente. Então, é tão diferente a realidade de você ter a questão da terapia de alto custo e a perspectiva de cura ou ausência de cura no perfil oncológico, porque tem muito isso da funcionalidade do paciente, né, do paciente estar participando da tomada de decisão, porque a oncologia tem muito isso do adolescente, da criança madura, que é muito precoce, né. Eu recentemente, eu estava comentando com os meninos que trabalham comigo, eu tive contato no campinho do Beabá, conversando com um garoto de 6 anos, sabe, que falava do diagnóstico dele, porque essas crianças com diagnóstico da oncologia, a maturidade
é alcançada de forma muito precoce, né? E aí, quando a gente não está na perspectiva do cuidado paliativo muito próximo desse perfil de diagnóstico, surpreende muito, sabe? Então, assim, eu tenho um respeito imenso, assim, quando vocês trabalham muito próximo da oncologia, às vezes eu tenho a impressão, eu acho que eu já tinha conversado isso contigo, que não é todo mundo que consegue inserir de forma precoce, né, os princípios do cuidado paliativo, né, Bruno? Porque eu até entendo que eu acho que como tem essa possibilidade da cura, e eu acho que o oncologista, ele está muito na assistência, eu imagino quão complexo deve ser esse equilíbrio, mas aí eu acredito que entra muito o que é o cuidado paliativo, né, a compreensão dos princípios da paliação, né, que é essa abordagem, não é você falar sobre a ausência de uma intervenção, a prescrição do não, mas esse cuidado do sofrimento, do conhecer a família, da comunicação ativa, porque, na verdade, você muitas vezes não precisa nomear como paliação, mas fazer a abordagem, né, como você trouxe na sua aula toda, e esse caso da Gabi é sensacional, eu te agradeço, assim, demais, foi, assim, eu estou angustiada, estou aqui reflexiva, na verdade, assim, sobre o dilema, sobre a questão de tomada de decisão diante da questão financeira, porque é princípio de justiça, né, que a gente tem que estar levando em consideração, isso é bioética pura, né, então, e a questão do excelente que você trouxe, que o médico não, na hora da decisão técnica, né, não vai ser aquela coisa do quem vai viver ou morrer, não se trata disso, né, qual é o objetivo de cuidado, né, Bruno, então, assim, qual é o que é possível ser ofertado no plano dessa pessoa, né, então, se existe algo que pode trazer benefício e dentro dos valores daquela pessoa, aquilo faz sentido, então a gente está ali para alcançar aquele objetivo, né? Então, às vezes, a gente mexe os nossos valores no meio, seja trazendo recurso financeiro do SUS, seja porque eu acho que aquela vida não é para ser vivida, aí eu misturo, né? Os valores da gente como profissional. Então, a gente é mãe, se fosse eu quero tudo, eu quero levar para fora. Isso, exatamente. E aí a gente mistura os valores da gente como profissional de saúde na tomada de decisão, e aí a gente se equivoca, né? Então, o caso da Gabi, ele vai para um extremo, mas existem diversos modelos, né? Então, excelente o exemplo, assim, excelente. E é muito legal ver a evolução dela, tipo, as fotos dela permitem que a gente veja como a gente pode se equivocar também, né, nas tomadas de decisão. É um tapa, tipo, ver essa foto dela da semana passada e ter visto a foto dela em tratamento lá no início, e a história etiológica, assim, né, do diagnóstico, e ver como você trouxe, né, por exemplo, o tumor do sistema nervoso central, por exemplo, de ter feito a retirada, né, do tumor. Naturalmente, eu pensei assim, não vai dar certo. Aí você me mostra a foto dela agora, né, e eu, poxa vida! Nem parece que fez. Não, e aí é isso, tipo, é você entender o que era o objetivo de cuidado naquele momento, né, o que era possível ser realizado. Não, essa sequência aqui, essa cirúrgico. Uma semana depois. É um murro na boca do estômago. E, tipo assim, ainda bem, né? E ela ainda foi, bem. né? Foi pro shopping, foi fazer o cabelo, porque ele tirou uma parte do cabelo aqui, ó. Tem uma foto que ela botou de lado, que ele tirou, porque teve que abrir, né? E gata, linda, perfeita, entendeu? Perfeito. Só essas 3 fotos aqui já tinham pagou a aula, gata. Enfim, Bruna, muito obrigada mesmo, muito obrigada. Não sei se alguém, eu vi um comentário aqui no chat, maravilhosa, passaria o dia todo ouvindo, humanidade e empatia, Bruninha é sempre assim, né? Obrigada mesmo. Eu ia te perguntar, porque eu normalmente ponho a aula no YouTube, tudo bem eu pôr com ela aparecendo? Pode. Ela já assinou tudo, ela gosta de se amostrar, ela é blogueira. Ah, tá bom, então tá certo. A Carolina levantou aqui a mão, pode falar, Carol. Foi sem querer, desculpa. Ah, tudo bem, então. Então tá bom, Bruninha. Mais uma vez, obrigada. Vamos começar nossos trabalhos. Ti, pode falar. Bruna, parabéns, viu, pela aula maravilhosa. Eu queria só
sobre todas as coisas que vocês comentaram, né? Como é grande essa faixa cinzenta, né, Sinara, que a gente comenta dos pacientes não oncológicos e tudo, naquele limite de novas intervenções, naquele limite de novas terapias que possam melhorar a qualidade de vida, né? E como a oncologia ela consegue ter esse arsenal de possibilidades. É muito interessante isso. E aí eu fico pensando como foi o trabalho da equipe multifuncional, da equipe multiprofissional diante de tudo isso, né? Psicologia em cheio aí, a terapia realmente estava em dia dessa moça, porque é muito difícil, diante de todas essas adversidades, né? Se manter sã, se manter em pensar em faculdade, se manter fazendo planos, né? Mesmo sabendo que ela tem que viver o hoje, né? Mas eu tenho certeza que essa moça, ela faz planos do futuro, né? Não tem como não fazer diante de todas as coisas que aconteceram. E sem contar em todos os cuidados que os profissionais devem ter contribuído, né? Então, é um acalento toda essa história, sabe? E faz com que a gente continue aí lutando pelos nossos ideais, né? Parabéns mesmo, viu, Bruno? Parabéns mesmo. E toda a equipe multiprofissional que esteve presente, né? A Maria Laricinha apenou, a minha psicóloga. Aí a equipe da assistência social também, né? Todo mundo, dentista, trabalhou, todo mundo, fono, que ela estava de sonda, todo o estado funcional dessa menina. A equipe da neuro, que ajudou bastante na tomada de decisão. Sim. Então, teve muita gente que ajudou. Uma do transplante. Né? É uma construção, com certeza. A ida, né, para fazer o transplante, a volta, são muitas mãos, né? E muito tempo, né, Bruna? E o pessoal também disse, né? Lá a gente teve o recurso também negativo do transplante, porque não adiantava a gente fazer recurso de tratamento se o transplante dissesse, eu transplanto. Aí, só que lá eles disseram, não tem mais indicação de transplante. Então, a gente conseguiu conversar com a família nesse intuito de escolher uma terapia que não ligasse ao transplante, né? Então, sim. Que bacana. Obrigada mesmo por compartilhar a experiência de vocês. Então, bora lá, minha querida. Um bom dia e a gente se encontra, tá? Um beijo. Tchau. Tchau.